Olá, boa noite. Eduardo Cunha diz em depoimento que não recebeu dinheiro para ficar calado. Ex-presidente da Câmara também negou ter recebido R$1 milhão do goleiro Lúcio Funaro para comprar votos a favor do impeachment de Dilma. Ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, presta depoimento à Justiça Federal. Ele chorou e afirmou desconhecer os $833 mil depositados em nome dele na Suíça. Vazamento global de documentos revela offshores de ministros Henrique Meirelles e Blairo Maggi. Os dois seriam beneficiários de empresas no exterior. Os ministros afirmam que tudo está legalizado e declarado à Receita. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São trigêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Nesta segunda, no Todo Seu, bato um papo com Flávio Rico, meu querido amigo e um dos maiores críticos da TV brasileira, que está lançando um livro sobre o assunto. Tem ainda um desfile com as tendências de moda festa. Na gastronomia, eu recebo a chefe Janaína Rueda, nossa querida Dona Onça. Gosto tanto dela. Faz o maior sucesso com a sua cozinha contemporânea paulistana e deliciosa. Você não vai perder não, né? Todo Seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Vem, tô esperando. Nos Estados Unidos, seguem as investigações do ataque contra uma igreja batista que matou 26 pessoas no Texas. O suspeito foi identificado como Devin Kelly, de 26 anos. Ele serviu a Força Aérea Americana em uma base no Novo México até 2010, quando foi dispensado por conta de acusações de agressão contra a mulher e o filho. Testemunhas afirmaram que ele entrou na primeira igreja batista de Sutherland Springs por volta de 11h30 da manhã de ontem, com um rifle de assalto, vestido com roupas pretas, e atirou contra as pessoas. Após o ataque, que matou pessoas com idade entre 5 e 72 anos, o atirador fugiu e foi perseguido até o condado vizinho de Guadalupe. Ele teria então ligado para o pai durante a fuga, disse que não escaparia e se matou. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação de Kelly, e apesar deste já ser considerado o pior ataque a tiros da história do Texas, em entrevista coletiva no Japão, o presidente americano Donald Trump afirmou que o episódio aconteceu por problema de saúde mental do atirador e não por haver um problema com o porte de armas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em Goiás, um jovem de 19 anos invadiu uma escola e matou uma adolescente de 16 anos dentro da sala de aula. Rafaela Noviski, de 16 anos, foi morta por Misael Olair, de 19 anos. O ex-aluno da instituição invadiu a escola mascarado e armado
Câmeras de segurança registraram um momento em que Misael entra andando na sala de aula com uma blusa escura e uma mochila nas costas. Alunos circulam pelo corredor. Cerca de 30 segundos depois, vários jovens fogem desesperados. Em seguida, Misael sai correndo pelo pátio. Dentro da sala, ele caminhou até Rafaela e atirou 11 vezes. Em entrevista, o atirador disse que não se arrependia e que sentia ódio da vítima. Segundo a polícia, ele planejou o crime por 1 ano depois de ter sido rejeitado por Rafaela. Misael foi preso em flagrante logo após o crime e deve ser indiciado por feminicídio. Um comerciante de 49 anos que deu carona ao rapaz até a porta do colégio ficou esperando do lado de fora e ajudou na tentativa de fuga. Ele também foi preso. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é beneficiário de uma empresa nas Ilhas Caimã. As informações foram divulgadas no Brasil pelo site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues. O site é o representante brasileiro em uma investigação jornalística chamada Paradise Papers. 96 veículos de 67 países participam da apuração, que é uma iniciativa do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, organização sem fins lucrativos, com sede em Washington, nos Estados Unidos. De acordo com a Paradise Papers, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é o beneficiário final de uma offshore localizada nas Ilhas Caimã, no Caribe, aberta em 2010. Empresas do tipo offshore são situadas em paraísos fiscais normalmente para que seus controladores escapem do pagamento de impostos em seus países de origem. A offshore na ilha caribenha é resultado de uma sociedade firmada entre uma das empresas do ministro e a gigante holandesa Louis Dreyfus. Ter uma offshore não é ilegal. Pelas leis brasileiras, ser o beneficiário final de uma empresa como essa significa receber parte dos rendimentos no exterior. Quando isso acontece, o brasileiro precisa obrigatoriamente declarar os valores à Receita Federal sob pena de estar cometendo crime fiscal. Mas o que chamou mesmo a atenção neste caso é o fato de aparecerem na lista de beneficiários vários parentes de Blairo Maggi e nenhum nome relacionado à parte holandesa do negócio. Uma tabela divulgada pelo site Poder 360 mostra que até outubro de 2014, 15 pessoas com sobrenome Maggi, incluindo o ministro, apareciam na documentação da offshore. Blairo Maggi nega qualquer irregularidade. Por meio de seus advogados, o ministro afirmou não ter recebido nenhum valor diretamente, que é apenas um beneficiário indireto da offshore. A defesa também alega que toda a movimentação financeira foi apresentada à Receita Federal e ao Banco Central e que a offshore opera em conformidade com as leis do Brasil e das Ilhas Caimã. O que a investigação Paradise Papers tenta descobrir é por que os nomes do ministro e de seus familiares aparecem como beneficiários finais de uma empresa controlada por uma sociedade cujo um dos proprietários é o próprio Blairo Maggi, no Brasil. Ele assumiu o Ministério da Agricultura em 2016, durante o governo Temer. Na época, já era senador pelo PP. De janeiro de 2003 a março de 2010, foi governador de Mato Grosso. E segundo a Paradise Papers, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também tem uma empresa offshore no exterior. De acordo com os documentos, Henrique Meirelles criou uma fundação nas Bermudas, no Caribe, chamada de Sabedoria Foundation, para gerir parte da sua herança. No mundo dos paraísos fiscais, esses empreendimentos são chamados tecnicamente de trust. O contrato deste trust foi registrado no final de 2002, a partir de uma doação de $10 mil feita por Meirelles. A transferência de bens para uma estrutura no exterior precisa ser declarada à Receita Federal. Ao site Poder 360 do jornalista Fernando Rodrigues, Meirelles disse que o depósito de $10 mil foi declarado. Ele encaminhou ao site uma cópia do imposto de renda, que atesta que a offshore está devidamente registrada. Em nota, a assessoria do Ministério da Fazenda disse que a Sabedoria Foundation é uma estrutura filantrópica gerida de forma autônoma por um conselho curador.
De acordo com a assessoria de Meirelles, a offshore foi criada com a finalidade de administrar parte da herança de Henrique Meirelles, para que, após a sua morte, os recursos sejam aplicados em atividades beneficentes no setor de educação no Brasil. O ministro não informou qual percentual será destinado à fundação. Ainda segundo a assessoria, a entidade foi constituída quando Meirelles dirigia uma organização internacional e morava nos Estados Unidos. Por isso, ela foi criada no exterior. A estrutura filantrópica está inativa e, assim, deverá permanecer até o falecimento do ministro. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central nos 2 mandatos de Lula, entre 2003 e 2010. Ao deixar o governo, atuou na iniciativa privada. Em 2012, foi presidente do Conselho de Administração do JF, controlador do frigorífico JBS Friboi, dos irmãos Batista. Ele assumiu o Ministério da Fazenda no início da gestão Temer, em maio do ano passado. Recentemente, Meirelles deu declarações de que pretende disputar a presidência da República no ano que vem pelo PSD. O presidente Michel Temer negou hoje que tenha ficado irritado com o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo que o PSDB deixe o governo. No texto publicado ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, o FHC escreveu: ou o PSDB desembarca do governo na convenção de dezembro e reafirma que continuará votando pelas reformas, ou sua confusão com o PMDBismo dominante o tornará coadjuvante na briga sucessória. Por meio da assessoria do Planalto, Temer disse que presidente não fique irritado. Michel Temer negou ter atribuído as ações de FHC apenas a interesses eleitorais, com o objetivo de derrotar o PMDB na disputa de 2018. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O habitat natural do PSDB sempre foi o muro. Com Michel Temer, os tucanos finalmente desceram do muro, só que de lados diferentes. Metade do partido queria a continuidade das denúncias contra Temer. A outra metade festejou o sepultamento das investigações na Câmara. De repente, Fernando Henrique Cardoso despertou. É hora de juntar as facções internas e centrar fogo nos adversários externos, disse ele num artigo em que defendeu a saída do PSDB do governo Temer. Ou o PSDB desembarca do governo na convenção de dezembro próximo, ou sua confusão com o PMDBismo dominante o tornará coadjuvante na briga sucessória, escreveu o FHC, adiando novamente o rompimento para o mês que vem. É como se o tucanato imitasse um sujeito brigão que diz que vai quebrar a cara do outro, mas demora tanto tempo para levantar da cadeira que compromete a seriedade da cena. FHC ainda não se deu conta, mas seu partido já virou coadjuvante de 2018. Para retornar ao centro do palco, o PSDB precisa recuperar o discurso, o rumo e o senso de ridículo. Boa noite. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou hoje 32 pessoas suspeitas de participação em uma organização criminosa que desviava dinheiro público. O dinheiro era captado pela Lei Rouanet, mas ao invés de eventos culturais, os recursos custeavam festas particulares de luxo. Antônio Carlos Bellini Amorim é apontado como o chefe do esquema. Ele, a mulher Tânia Guertas e os 2 filhos, Felipe e Bruno Amorim, foram denunciados por organização criminosa, estelionato contra a União e falsidade ideológica. Todos são ligados ao grupo Bellini Cultural, usado, segundo a acusação, para fraudar projetos da Lei Rouanet e desviar 21 milhões de reais em recursos públicos, de 1998 a 2016. Ao todo, 32 pessoas foram denunciadas, entre elas executivos das empresas patrocinadoras, por associação ao crime e estelionato contra a União. Na denúncia de 167 páginas, encaminhada à Justiça, a Procuradoria pede que as empresas fiquem proibidas de fechar contratos com o poder público. A Lei Rouanet, criada em 1991, permite que empresas repassem até 4% do imposto de renda que devem ao governo para projetos culturais. Em junho do ano passado, o casal Bellini chegou a ser preso durante a Operação Boca Livre.
A polícia descobriu que dinheiro público foi usado para pagar o luxuoso casamento do sócio da empresa, Felipe Bellini Amorim, na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Mas o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura era de um concerto de uma orquestra numa apresentação pública. O dinheiro era desviado também por meio de serviços superfaturados e fictícios. Segundo a investigação, as empresas patrocinadoras eram comparsas na fraude e acabavam recebendo parte do imposto que deixavam de pagar, na forma de livros corporativos para distribuir aos clientes como brinde, festas privadas com artistas famosos e até dinheiro de volta. A Operação Boca Livre foi deflagrada após 4 meses de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Segundo o Ministério Público, a maioria dos acusados admite os crimes e afirma que as fraudes são comuns no mercado cultural. A Polícia Federal diz ter evitado o desvio de 58 milhões de reais em projetos fraudados que estavam em curso. Tanto o Ministério da Cultura quanto o Grupo Bellini ainda não se pronunciaram sobre a denúncia. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz em depoimento à Justiça Federal em Brasília que não recebeu dinheiro para ficar calado, conforme afirmaram em delação os irmãos Batista, donos da JBS Friboi. Cunha também negou ter recebido R$1 milhão do doleiro Lúcio Funaro para comprar votos a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Completamente inocente. Foi assim que Eduardo Cunha se definiu durante o depoimento à Justiça Federal hoje em Brasília. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB do Rio, rebateu as acusações do antigo parceiro de negócios, Lúcio Bolonha Funaro, que assinou acordos de delação premiada e prestou depoimento na semana passada. Os dois são réus na Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. Nessa ação, eles respondem por supostos desvios do FGTS na Caixa Econômica Federal. Eduardo Cunha negou qualquer crime, na Caixa ou em operações financeiras. Disse que Funaro, apontado como o operador do PMDB, na verdade é apenas um doleiro, não tem nada a ver com o partido. Disse que os dois eram amigos desde 2003 e que lucraram com investimentos na Bolsa de Valores a partir do cenário político. O ex-presidente da Câmara reconheceu ter apresentado os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Alves a Lúcio Funaro, além de ter pedido que ele ajudasse na campanha de Gabriel Chalita para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Mas Cunha afirmou que não houve nada de legal nisso. Segundo ele, as acusações de Funaro são ridículas. Ele negou ter recebido R$1 milhão para comprar votos e garantir o impeachment de Dilma Rousseff. O suposto repasse tinha sido relatado à Justiça por Lúcio Funaro. Cunha apontou ainda que Lúcio Funaro soube com antecedência de um mandado de busca e apreensão que haveria contra o próprio doleiro em 2015 e que retirou joias e obras de arte da residência. Falou também que não se recordava de ter pedido contribuição de campanha a Michel Temer e afirmou que o amigo Funaro nunca teve acesso ao presidente. Na verdade, essa situação do Michel Temer é mais uma tentativa de tentar colocar, para mostrar a importância. Lúcio Funaro nunca teve acesso a Michel Temer. Preso desde outubro do ano passado em Curitiba, Eduardo Cunha reclamou que está numa absoluta penúria financeira, que com os bens bloqueados por causa dos processos a que responde, enfrenta dificuldades até para pagar os serviços dos advogados e garantiu que nunca recebeu dinheiro em troca do seu silêncio. O ex-deputado referia-se à gravação feita por Joesley Batista, do grupo JBS Friboi, com o presidente Michel Temer. Na conversa, Joesley fala que está bem com Cunha e Temer responde: tem que manter isso aí. Para o Ministério Público, os irmãos Batista disseram que receberam o aval do presidente para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Segundo o ex-deputado, foi uma armação da Procuradoria-Geral da República para fazer Temer cair. Então, não existe essa história de dizer que eu estou em silêncio ou que eu vendi meu silêncio para não delatar. Queriam atribuir isso para atribuir um crime presente para justificar uma denúncia que pegasse o mandato do Michel Temer. Essa é a verdade. Isso foi uma forjada. Em depoimento à Justiça Federal, o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, insistiu que desconhecia os $833 mil depositados em nome dele na Suíça. Apesar de ter reconhecido que abriu a conta, disse que nunca a movimentou. Ele chorou durante o depoimento.
Preso desde junho, o ex-ministro prestou depoimento em ação que investiga um esquema de corrupção na Caixa. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Gilmar Mendes quer debater influência das mídias na política. Isso só agora, depois que está apanhando. O ministro Fux pré-julgou, diz que Lula não pode ser candidato. Luiz Fernando Veríssimo escreveu no domingo: o golpe contra Dilma, que não ousou dizer seu nome, foi ridículo. O Supremo Tribunal Federal teve suas recaídas do ridículo. O Gilmar Mendes é ridículo, com E. E continuou: o Congresso Nacional foi repetidamente ridículo. O Temer cada vez mais ridículo. Mas se houver eleição, apesar de tudo, diz Veríssimo, será um sinal de que a nossa frágil democracia resistiu ao ridículo final. Há no cenário político uma imitação ridícula da nova direita europeia, com macaquices da direita norte-americana e da brasileira de sempre. MBL, Kim e companhia e Alexandre Frota, ator pornô, ganharam espaços nas mídias. Vejamos o que são. Na eleição municipal, Celso Teixeira foi advogado do hoje vereador Fernando Holliday, do DEM São Paulo, líder do MBL. Em vídeo, na sexta-feira, o advogado revelou: Holliday ficou com o dinheiro da campanha que teve Caixa 2. Teixeira diz ter sido ameaçado de morte. Holliday nega tudo. Isso a nova velha direita faz. Ouçam o que dizem. O vereador Carlos é filho de Bolsonaro. No domingo, Carlos tuitou: direitos humanos, esterco da vagabundagem. Numa imagem, na internet, Bolsonaro, o pai, posa com uma camiseta: direitos humanos, esterco da vagabundagem. Nesse assunto, os Bolsonaros são especialistas. Na campanha presidencial, é óbvio, essa imagem do esterco correrá ao mundo. Alexandre Frota perdeu uma causa para a ex-ministra Eleonora Minicucci. Derrotado, culpou o traseiro do juiz. Disse: o juiz, um ativista do movimento gay, não julgou com a cabeça, julgou com a reticências. Desde a campanha pelo impeachment, esses tipos são a infantaria. São vozes e pontas de lança da nova velha direita. Boa noite. De hoje até 17 de novembro acontece na Alemanha a COP23, 23ª Conferência do Clima. Professores e alunos da Faculdade Casper Libero participam pela terceira vez do encontro em Bonn. Mais uma vez, eles se reúnem, manifestantes, chefes de Estado, delegações, empresas e todos os que estão envolvidos em um mesmo problema e uma possível solução. Porque quando se trata de discutir o que pode ser feito para diminuir o aquecimento global, o planeta não tem nacionalidade, nem cor, nem religião. E agora aqui em Bonn, na Alemanha, é hora de saber de fato o que pode ser feito pelo planeta e sem a ajuda dos Estados Unidos. A Conferência da ONU sobre o Clima vai ter ainda outra missão difícil, a de definir as políticas públicas para o engajamento de empresas, sociedade civil e governos, inclusive o do Brasil. Na hora que a gente está preservando a Amazônia, por exemplo, a gente está contribuindo para o mundo inteiro, né? Então, o que o ministro Sarney vai explorar isso nessa reunião da COP, em função do tamanho dessa reunião, é o pagamento por serviços ambientais ao Brasil. Um estudo divulgado hoje pela Organização Meteorológica Mundial sobre o estado do clima diz que 2017 pode ter sido um dos anos mais quentes da história. E o que eu, você e todas essas pessoas têm a ver com isso? 1 grau a mais pode parecer pouco para o nosso corpo, mas no planeta Terra, esse aumento de temperatura provoca eventos extremos, como nevascas, ciclones, enchentes e secas. Aqui na Alemanha serão 15 dias de debates, encontros e, acima de tudo, esperança de conseguir, o quanto antes, lapidar a chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, definida pela própria ONU como um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade. A semana começou com temperaturas amenas aqui em São Paulo e tivemos chuviscos ao longo do dia. E será que o tempo continua assim? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Por causa do vento frio e úmido que sopra do mar, o tempo fica bem nublado e ainda pode chuviscar aqui na capital. Só vai esquentar mesmo no final da semana. Nessa madrugada teremos mínimas de 14 graus e máxima tarde de 22, com tempo bem nublado ainda por aqui. Aí na quarta-feira já pode fazer até 24 graus à tarde e o sol volta a aparecer. E na quinta, apesar do calor, na casa dos 28 graus,
a previsão de chuvas a partir da tarde. Presidente Michel Temer deve enviar ainda essa semana proposta de privatização da Eletrobras ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei, formato defendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. A privatização da empresa foi anunciada em agosto pelo governo e a estimativa de ganho aos cofres públicos é de mais de 12 bilhões de reais. E o presidente Temer admitiu agora à noite que terá dificuldades para aprovar a reforma da Previdência. E se não for aprovada, o Brasil é que vai perder. Eu insisto muito, nós vamos seguir com a reforma previdenciária. Agora, a sociedade tem que querer. Nós vamos divulgar como é a reforma da Previdência. A mídia há de querer. E, naturalmente, o Congresso há de vocalizar a voz da sociedade para dizer, olha, a sociedade quer, nós vamos fazer. Não é? Então, isto eu quero deixar claro que não é a derrota eventual ou a não votação da Previdência que inviabiliza o governo. O governo já se fez. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com Rony Von no Tudo Seu. Uma ótima noite, uma excelente semana. A gente se vê amanhã. Anote o passo a passo de uma receita deliciosa no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, Todo Seu.